Ao longo desta aula, eu vou apresentar para vocês o procedimento para construir um gráfico no Excel, muito utilizado em trabalhos acadêmicos e trabalhos profissionais, devido ao seu alto grau de complexidade e alto grau de padronização e atendimento a normas. Por quê? Porque vocês vão aprender a inserir os gráficos, tá? Ou seja, de uma forma formal, tá? Inserindo primeiramente as funções e depois você vai aprender a aplicar estilos de formatação, vai aprender também a inserir novas séries de dados e plotá-las em um novo eixo vertical, utilizar barras de dados e obter parâmetros de linhas de tendência e regressões. Espero que ao final desta aula vocês sejam capazes de criar esses gráficos facilmente e utilizá-los em seus trabalhos. Então, como eu disse anteriormente, nós vamos utilizar essa planilha aqui do movimento de um objeto para aprender a trabalhar totalmente com gráficos no Excel 2016. Então, primeiramente, nós vamos utilizar os nossos conhecimentos para trabalhar com fórmulas e inserir a fórmula da posição aqui e a fórmula da velocidade aqui no V, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui as minhas constantes, ó, aceleração é o A, posição inicial é o S0, velocidade inicial é o V0, para quem é da área de exatas aí, essa fórmula é bastante conhecida. Para quem também não é da área de exatas, viu essa fórmula no ensino médio. Então não vai ter muita dificuldade para entender o que a gente está fazendo. Então o que você tem que fazer para inserir uma fórmula? Primeiramente, clicar aqui na barra de fórmula ou até aqui mesmo na célula, mas clicando na célula às vezes você pode perder um pouco de espaçamento e iniciar a fórmula com igual. Tá vendo? Ó? Então o que vai ser esse igual? Esse igual vai ser o quê? O S0, que é a minha posição inicial, e aí eu pressiono F4. Por que eu pressiono F4? Para fazer com que esse valor aqui seja um valor absoluto que vai ser utilizado em todas as células, caso a gente queira utilizar o autopreenchimento. Continuando então a fórmula, eu vou ter aqui um mais o V0, que também é uma constante, então também vai ser um valor absoluto, então por isso eu pressiono F4 para aparecer esses cifrões, vezes, que é o asterisco, o tempo, que está aqui, ó. Tá vendo? Eu sempre aconselho a colocar parênteses quando tiver multiplicação. O Excel entende muito bem a sequência matemática de primeiro multiplicar. Mas isso facilita para você caso você tenha que depois verificar a sua fórmula, você identificar os erros mais facilmente, tá? E o parênteses é de graça, né? Eu falo isso, você não vai perder nada colocando ele aqui. Mais o que? Mais o AT ao quadrado. Então vou colocar aqui, ó, um parênteses, outro. Então vai estar aqui o A, F4, porque é uma constante, vezes o T, clico no T, ao quadrado. Olha lá, acento circunflexo 2, fecho o primeiro parênteses, divido por 2, fecho o parênteses. Aqui apareceu um zero porque eu esqueci de pressionar o Shift. Tá vendo? Ó? Aí está a sua fórmula. Você pressiona Enter, vai aparecer o valor ali da posição do objeto para o tempo zero. Uma vez que você terminou a sua fórmula, você pode inclusive utilizar o autopreenchimento aqui, tá? Fazendo o quê? Clicando duas vezes nesse ponto do autopreenchimento. Qual que é o problema disso? Está vendo que bagunçou a minha formatação? Então como que você vai solucionar isso? Você vai copiar o que tiver na célula e vai colar somente a fórmula, ó. Botão direito, colar especial, vem nessa opção aqui, ó, fórmulas. Tá vendo? E aí você copia as fórmulas sem atrapalhar a sua formatação. Como eu sou um defensor de que as planilhas têm que ter uma boa formatação para ter uma aparência bacana, é ideal que você saiba trabalhar com essa opção do colar especial para não perder a informação. Tá? Agora finalizando, ó, vou colocar aqui um igual, tá? Na velocidade e vou utilizar essa segunda fórmula aqui, ó, VO mais AT. Então está aqui a minha velocidade inicial, F4 para pegar ela como valor absoluto, mais a aceleração, que também é uma constante, F4, vezes o tempo, ó, vezes o tempo. E aí eu vou colocar um parênteses aqui, ó, para que eu não corra risco de errar. Tá vendo? Enter, tá aí meu valor. Vou copiar, fazer igual a outra, seleciono, botão direito, colar especial, fórmulas e tá aí. O nosso valor está corretamente inserido a partir de fórmulas. Agora nós já podemos então criar o nosso primeiro gráfico. Mas que gráfico utilizar? Nós vamos utilizar o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão ele é o melhor gráfico do Excel
para você representar a interação ou a dependência de uma grandeza em relação a outra. Então aqui a posição e a velocidade dependem do tempo. Então nós vamos fazer essa seleção e utilizar o gráfico de dispersão. Como? Eu seleciono tudo, tá vendo? Ó, desde os textos da coluna, que a gente chama de rótulo da coluna, tá vendo? Ó, tempo e posição. O Excel já vai entender que quem está na esquerda, que é o tempo, é a variável independente, ou seja, o eixo X. E ele vai entender que a variável aqui da direita, a posição, depende do tempo, por causa desse posicionamento. Tá? E aí você vem em inserir, tá vendo? Vem aqui na opção de gráficos, ó, você tem aqui o gráfico de dispersão. E aí você seleciona somente pontos, tá? O gráfico acadêmico ele é feito somente com pontos. Mas é claro que se você quiser, ó, no Excel você tem opções de linhas, tá? Mas o ideal é você colocar somente os pontos aqui. Então vou colocar somente os pontos e vou agora preencher as informações do meu gráfico. Bom, o nosso gráfico está aqui. Eu vou clicar nele com o botão direito e vou na opção mover gráfico. Tá? E vou mover ele para uma nova planilha que vai se chamar posição. Tá bom? Ou então, como daqui a pouco nós vamos unir os gráficos, vou deixar apenas o nome gráfico. Tá bem? E ok. Por que eu fiz isso? Para que a gente possa visualizar melhor o gráfico em si, porque agora a planilha não é tão importante para a gente. Tá? Aqui vocês vão ver que o meu gráfico não está legal. Não é? Vocês devem estar com muita dificuldade para enxergar. Então, primeiro, o título do meu gráfico, eu posso só colocar aqui posição, mas é o que, na verdade? Posição em função do tempo. Mas eu vou deixar assim por enquanto, porque já já nós vamos arrumar ele. Tá? Eu posso aqui alterar o design do meu gráfico, escolhendo outros modelos já pré-definidos. Tá vendo? Ó? Aqui é uma opção bem particular de quem estiver criando o seu gráfico. Tá? Vale muito a pena você trocar algumas informações. Por exemplo, eu vou colocar essa formatação aqui. Tá vendo? Ó? Uma vez feito isso, eu vou selecionar esse eixo que está com o texto pequenininho e vou aumentar a fonte dele, para que vocês possam enxergar. Tá vendo? E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Tá aí. Agora a gente já sabe quais são os valores que estão sendo apresentados. Tá vendo só? Além disso, eu posso mudar algumas coisas aqui, como cores. Ó. Posso colocar cor no meu texto? Posso. Olha lá. Posso colocar uma cor aqui? Posso também. Como se eu estivesse trabalhando com os valores das células. Tá vendo? É claro que se você estiver fazendo um trabalho acadêmico, você não vai poder fazer isso. Você vai ter que trabalhar com cores mais sóbrias, né? Mas como esse exemplo aqui é um exemplo digital, eu estou mudando as cores para que vocês possam ver que isso é possível. Agora falta a gente terminar esse gráfico, né? Porque se qualquer pessoa olhar aqui vai falar, tá, posição, mas o que são essas grandezas aqui? Então o que a gente pode fazer? A gente pode inserir elementos gráficos. Então a gente clica no gráfico, vem aqui em design, tá vendo? Ó? Clica em adicionar elemento gráfico, ou então a gente clica nesse mais aqui, que é mais rápido, tá vendo? Ó? E aí você marca título dos eixos. Vocês vão ver que vão aparecer dois títulos de eixo bem pequenininho aqui, ó. E aí você aumenta o tamanho deles, ó. Tá vendo? Título do eixo e aqui título do eixo também, ó. Vamos aumentar ele, ó. Os dois vão ficar com 18, ó. Tá vendo? E aí o que você pode fazer? Eu vou até aumentar um pouquinho, que eu acho que 18 não ficou muito legal. Aí. O que você pode fazer? Você pode clicar dentro dele e excluir o texto. E colocar o texto que você quiser, ó. Por exemplo, aqui é tempo em segundo. Tá vendo? E aí você pode escrever aqui, ó, posição em metro. Mas o que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar todo mundo aqui sem apagar. Tá? Vou clicar na barra de fórmula e vou colocar um igual. Por quê? Porque assim eu consigo vir aqui na planilha e solicitar que dentro daquele local lá apareça esse texto, ó, clicando aqui. Tá vendo? Ó? E eu pressiono Enter. Ó. Olha só o que aparece aqui, tempo em segundo. Tá vendo? Só que claro que nós colocamos a informação errada, inclusive, né? Vamos corrigir aqui, ó, não tem problema. Só que isso só vai funcionar se vocês utilizarem a barra de fórmula, tá? E pressionar Enter. Olha lá, apareceu minha posição. Então, por que eu deixei por último para mexer aqui? Porque eu posso fazer isso, ó. Vou selecionar todo mundo aqui, vou clicar em igual
e vou vir aqui na planilha 1, ó, movimento de um objeto. Enter. Ah lá. Coloquei o meu texto. Com isso, você ganha tempo, evitando digitar alguma informação, e você aprende uma ferramenta nova, que eu tenho certeza que talvez vocês não conhecessem. Inclusive, nós temos outros elementos gráficos que a gente pode inserir, por exemplo, rótulos de dados. O que são os rótulos de dados? São os valores de cada ponto. Ó. Tá vendo? Você pode inserir, se isso for importante. Tá? O problema é que às vezes polui o seu gráfico. Então, se você inseriu e não gostou, é só deletar. Tá? Já já nós vamos aprender a inserir também as barras de erro. E se você quiser, você coloca aqui uma legenda também, que é muito importante. Se o seu gráfico vai apresentar mais de uma série, a legenda é muito importante. Só toma cuidado, porque quanto mais a gente insere informação, menor fica a nossa área do gráfico. Tá? Então, por enquanto eu vou parando por aqui e agora nós vamos aprender a inserir o gráfico da velocidade nesse mesmo espaço. Para inserir o gráfico da velocidade, nós vamos clicar aqui com o botão direito e vamos em selecionar dados, tá? No próprio gráfico. E nós vamos adicionar uma nova série. Tá vendo? Ó, qual que vai ser o nome dessa série? Eu podia digitar aqui, ó, velocidade, mas não. Vou clicar aqui e vou buscar na minha planilha, ó, velocidade. Tudo que você fizer na sua planilha, você usa dela, para você não correr o risco de gerar informações conflitantes, tá? Valores x, quem que são os valores x? São os valores do eixo x, que é o tempo, ó. Vem aqui e seleciona eles. Enter. Tá vendo? Valores y da série, apaga o que está aqui, clica nesse botão para selecionar e seleciona ele também, ó. Enter. OK. OK novamente. Aparece aqui agora um novo, vamos dizer, conjunto de dados, tá? Vejam que ele já está com os rótulos de dados, porque a gente pediu para inserir aquela hora clicando aqui, tá vendo? Eu vou desmarcar o rótulo de dados. E aí está aqui o nosso gráfico. Inclusive, eu vou mudar a cor aqui, ó, para uma cor um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu tenho uma cor mais forte aqui, ó. Deixa eu ver. Não, essa cor inclusive ficou mais fraca, né? Vamos voltar lá mesmo. Olha, vamos voltar para o primeiro. E eu vou mudar o meu tipo de gráfico aqui para vocês verem, tá vendo? Ó? O que está acontecendo ali? O nosso gráfico não está passando uma informação muito interessante, porque se eu analisar esse ponto aqui, ó, parece que ele está na posição 10. Por quê? Porque essa série laranja que foi inserida, ela está num outro eixo, que é o eixo da velocidade. E nós vamos aprender agora como inserir esse novo eixo, que é o eixo da velocidade, e fazer com que essa série laranja seja bem representada. Então, o que eu tenho que fazer? Tá vendo essa série chamada velocidade? Ó? Eu vou clicar nela e em seguida clicar com o botão direito. E aí vocês vão ver que minha última opção aqui se chama, ó, formatar série de dados. Vai aparecer essa nova, vamos dizer aqui, janela, né, de opções. Então, vou clicar que ela esteja relacionada a um eixo secundário, que é o eixo dela. Tá vendo? Inclusive, muda o comportamento dela, porque agora ela está relacionada a esse eixo aqui. Tá vendo? Ó? E eu posso mudar o formato dela também. Vou mudar o formato do marcador dela, que é a bolinha. Lembra que eu falei que o marcador estava com uma cor muito fraca? Eu vou mudar aqui, por exemplo, para um tom roxo. Tá? Ó? Ele ficou ali. Tá vendo? Se tiver ruim a cor do marcador, vem de novo aqui na formatação, ó, não tem problema, marcador. E escolhe uma outra cor mais forte aqui, se você quiser. Ó. Tá vendo? O ideal é que você utilize algumas outras cores, por exemplo, de preenchimento. Tá? Tira a transparência. Ó. Tá? E aí você consegue melhorar a visualização. Todas essas opções que eu estou mostrando de formatação aqui para vocês, é legal vocês aí tentarem interagir com ela, tá? Vai brincando aí, porque formatação é algo que eu falo assim, é uma brincadeira séria. Você consegue facilmente alterar a formatação, vira um vício e depois disso você passa, vamos dizer assim, a usar a formatação em todos os seus gráficos e planilhas, tá? E isso tem uma vantagem muito grande. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você começa a sempre aplicar formatação nas suas planilhas e, por fim, você
começa a ter as suas planilhas com uma aparência bem profissional. Agora falta só finalizar o seu eixo aqui, ó. Então vamos aumentar o tamanho dele, né? Vamos colocar igual aos outros, ó, tamanho 18. Tá? Vou colocar uma outra cor aqui também. Vou colocar uma cor parecida com a que está sendo utilizado, tá bom? E nós podemos colocar o título para a gente saber que aqui também é velocidade, ó. Então vamos de novo, ó. Vamos clicar aqui, título do gráfico, tá vendo? Na verdade, título do eixo. E aí nós vamos colocar aqui vertical secundário, tá vendo, ó? E vamos colocar o tamanho 18, tá? Que é o tamanho que a gente está usando para todos. A gente seleciona todo o texto, como a gente já fez, clica em igual, aqui na barra de fórmula, vai lá na planilha e pega o título dela, ó. Enter, tá aí. Colocamos aqui o nosso gráfico. Inclusive eu usei 20 ali, né? Olha só. Tá aí, finalizamos o nosso eixo. Tá vendo, ó? E aí agora a gente tem um gráfico que está corretamente inserido no Excel 2016. Para adicionar as barras de erro, é muito simples também. Se a gente volta aqui na planilha, ó, a gente vê que a gente tem uns valores de desvios aqui e erros que já foram pré-definidos. 0.1, 0.5 e 0.5, que, por exemplo, pode vir do manual do equipamento. Caso você não tenha isso, você pode utilizar a função desvpad, né, para calcular o desvio padrão, caso seja necessário na planilha que você estiver trabalhando. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui no gráfico? Ó? Eu vou clicar nele, adicionar elemento gráfico, e aí eu vou clicar aqui em barras de erro. Tá vendo? Ó? As barras de erro foram inseridas, mas elas não têm, vamos dizer assim, nada que esteja formatando os valores dela. Então o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos dar 2 cliques aqui na barra horizontal dessa primeira série. Ó. Tá vendo? Que é a série da posição. Aqui eu tenho, ó, a barra de erros. Tá vendo? Você pode ter para um lado só, para o lado negativo ou para o lado negativo, ou só para o ambos. Tá vendo? Ó? Estilo final, sem legenda e com legenda, que é o que faz o tracinho. Tá? E aí você pode ou usar um valor fixo, ou usar uma porcentagem, ou usar desvio padrão, ou usar erro padrão, ou personalizar, que é você selecionando valores em uma planilha. Então o meu tempo tem um valor fixo de 0.1. Tá vendo? Ó? Aí, 0.1. Se eu volto aqui, inclusive, eu vejo que é esse valor mesmo. Isso é uma coincidência. Tá? Então eu vou deixar 0.1 aqui mesmo. Tá bom? E vou pressionar Enter. Tá? Para ele entrar e vou voltar aqui para o meu gráfico. Notem que a minha barra ficou bem pequenininha aqui no horizontal. Tá vendo? Ó? Porque é só ponto 1. E a barra vertical? Vou dar 2 cliques nela. Tá vendo? Ó? E vou colocar um valor fixo. Nesse caso é meio, 0.5. Ó. Tá vendo? Pressiona Enter, clica de volta no seu gráfico e tá ali. Tá vendo? Ó? Tá aqui a sua barra de erro. E eu posso fazer isso para o outro gráfico também. Ó. 2 cliques na horizontal, valor fixo de 0.1. Tá vendo? Clico aqui de novo para voltar. E 2 cliques na minha barra vertical. Venho aqui, valor fixo e coloco meio. E aí eu consigo finalizar a minha barra de erros. Por que os valores parecem que estão mudando? Né? Por que o meio nessa série azul ficou pequenininho e o meio na série laranja ficou pequenininho? Pelo tamanho do eixo. Ó. Aqui vai de 0 a 40 e aqui vai de 0 a 14. Tá vendo? Então meio nessa aqui é algo significativo. Outra coisa, por que o meu gráfico bagunçou o eixo aqui? Deixa eu fechar aqui. Porque agora ele está com valor negativo, porque ele está começando no 0 e pode até meio. Né? Mas o tempo negativo é algo que não existe. Não é que é algo que não existe. Como físico eu posso até comentar para vocês. O tempo negativo seria como se você retrocedesse no tempo. Fisicamente isso é possível. A gente não conseguiu ainda. Tá? Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar esse menos 1 aqui do meu eixo para ele ficar certinho no 0. Então basta eu clicar aqui no meu eixo, tá? Clico 2 vezes nele, vai aparecer as opções de formatar eixo aqui, e aí o meu valor mínimo eu coloco 0. Ó. Tá vendo? Clico fora aqui, pronto, ele já ajustou meu eixo ali. Tá vendo? Então assim a gente termina essa parte onde nós aprendemos a inserir as barras de erro em um gráfico no Excel 2016. Agora nós podemos aprender então a inserir
a linha de tendência, que é a nossa regressão. Para isso, você precisa selecionar a série de dados desejada e clicar com o botão direito. E você vai em adicionar a linha de tendência. Na hora de adicionar a linha de tendência, você pode ir testando cada linha aqui e se basear naquela que vai ter o melhor valor de R quadrado quando você não tem uma boa noção do que a sua série ou qual o comportamento da sua série de dados. Então sempre coloque exibir equação no gráfico e exibir valor de R quadrado, tá? E aí você escolhe qual que vai ser a sua regressão. No meu caso, eu já sei que é um polinômio, né, de ordem 2, tá bom? Vejam que está bem adaptado aqui. Mas você poderia testar outras, ó. Coloca aqui a exponencial. Olha como a linha sai um pouco da série. Tá? Se a gente aumenta aqui o valor do R quadrado, ó, você vê que essa está 0,99. Tá vendo? Ó, deixa eu voltar aqui na minha linha de tendência. Tá? Vamos dizer que eu escolhesse aqui a linear, por exemplo. Olha lá, 0,94. E essa equação que ele nos fornece aqui, a gente precisa utilizá-la, por exemplo, para prever outros valores caso a gente não conseguisse medir. Tá? No nosso caso aqui, nós vamos usar a polinomial, tá, de ordem 2, e vou fechar aqui. Vou só posicionar essa caixa de texto com os valores para outro cantinho aqui, tá bom? Vou colocar aqui embaixo, ó. E essa equação aqui é muito parecida com a equação que a gente usou aqui, tá vendo? Ó? Então, ela pode ser utilizada para a gente prever novos valores dessa série, calcular novos valores, tá? Aqui o R quadrado vai dar bonitinho também, porque essa planilha foi feita para isso, não é mesmo? Mas quanto mais próximo de 1 for o seu R quadrado, melhor é a sua linha de tendência e mais correta está a sua regressão. Por isso que o ideal é você fazer o seu gráfico com pontos, porque a regressão vai traçar uma linha para a gente aqui. Tá vendo? Agora nós vamos fazer a mesma coisa para essa série laranja aqui, que é a série da velocidade. Ó, botão direito, adicionar linha de tendência, só que nesse caso eu sei que é uma linha linear, que até já é o padrão, não é uma coincidência ela está aparecendo aqui. Tá? E eu vou pedir também para ele exibir a equação no gráfico e o valor de R quadrado. Tá vendo? Ó? E vou fechar aqui. Tá vendo só? Aumento o meu texto aqui, ó, e movo essa caixinha para ela sair da minha área do gráfico aqui, ó. Tem hora que ele fica meio chatinho de mover, mas não tem problema não, tá? E aí a gente pode dizer que a gente terminou o gráfico. Mas para que serve essa regressão agora? Serve para a gente poder ir além do que foi medido. Vamos dizer que a gente só conseguisse medir até os 5 aqui no nosso equipamento. Por quê? Às vezes a utilização do equipamento é cara, às vezes as condições da medição não permite que você vá além, e aí você pode usar a equação da regressão para chegar nos próximos valores. Então o que eu poderia fazer? Vamos dizer que eu quisesse saber qual que é o resultado da posição e da velocidade para 15 segundos. Aqui o Excel está tentando preencher automaticamente para a gente, falando que de acordo com as fórmulas que estão aqui são esses valores. Mas eu vou excluir, tá? E eu vou inserir a minha fórmula da regressão. Deixa eu só colocar para ficar centralizado e em vermelho aqui. E vou usar a mesma fonte. Deixa eu pegar ela aqui, tá? Para ele ficar mais próximo da formatação. E aqui eu vou inserir a função, ó. Qual que é a função? Vamos lá no gráfico, ó. A posição é x ao quadrado mais x mais 4. Quem que é o x? É o tempo. Então isso aqui vai ser igual ao quê? Igual, ó, igual ao tempo ao quadrado, tá vendo? Mais o próprio tempo mais 4, tá? E vou pressionar Enter. Olha lá, chegou exatamente no valor que a gente já esperava, 244. Tá vendo? Então, mesmo eu não tendo ido até os 15 segundos, eu posso utilizar a minha regressão para prever esse valor. A mesma coisa a gente faz aqui, ó. Vamos lá ver a fórmula. A outra é 2x mais 1. Quem que é o x? É o tempo. Então, ó, igual 2 vezes o tempo mais 1. E vou colocar aqui um parênteses, ó, porque eu adoro usar parênteses. Tá vendo? Ó? Enter. Tá aí o valor que a gente consegue calcular. Então, para isso que a gente utiliza a regressão. Tá? Por isso que é importante você obter esses valores a partir de gráficos no Excel. Assim eu finalizo esta aula onde eu ensinei a vocês o procedimento para construir um gráfico do zero
desde a utilização de funções para preenchimento da planilha até a formatação, plotagem em um novo eixo vertical, uso de barras de erros e utilização também de linhas de tendência para obter parâmetros de regressão. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre isso. Utilize na sua vida acadêmica, vida profissional, e em caso de qualquer dúvida, estejam entrando em contato aí a partir de e-mail, a partir do pessoal da Guru, ou então a partir do meu Facebook pessoal, que é só procurar aí como Rafael Colucci, tá bom? Deixo aqui um grande abraço para vocês e desejo sucesso a todos.